Olá, está começando mais um Papo Acadêmico. Meu nome é Murilo Sartorato, eu sou professor do campus de São João da Boa Vista, da Unesp, particularmente junto ao curso de Engenharia Aeronáutica, e hoje eu vou falar um pouco sobre o projeto aeronáutico, especificamente o projeto estrutural aeronáutico, e os paradigmas modernos do projeto estrutural aeronáutico. Fazendo uma introdução rápida, é a minha formação. Eu sou engenheiro aeronáutico de formação pela USP São Carlos, com mestrado em engenharia mecânica e doutorado com engenharia mecânica com ênfase em aeronaves, parte feito na USP São Carlos, parte feito nos Estados Unidos, na Texas A&M. Eu atuo junto ao campus de São João da Boa Vista há aproximadamente 3 anos. Trabalho com estruturas aeronáuticas já faz mais ou menos uns 13 anos. E falando sobre o campus de São João da Boa Vista, o campus mais novo da Unesp, ele foi inaugurado em 2013. E o curso de Engenharia Aeronáutica é um dos cursos mais novos da Unesp. Ele iniciou em 2016, tendo sido a sua primeira turma formada o ano passado. No programa de hoje, eu gostaria de expor algumas coisas sobre o projeto aeronáutico, focando na parte do projeto estrutural e falando dos paradigmas modernos que existem dentro desse projeto. Particularmente, a engenharia aeronáutica ela estuda, basicamente, o projeto e a manutenção e mantenabilidade de aeronaves. Sejam aviões, sejam helicópteros, sejam hoje em dia drones, aeronaves não tripuladas e assim por diante. E existem muitos tipos de classificações sobre o projeto aeronáutico. Particularmente, a minha classificação pessoal é que quando você tenta fazer um projeto de engenharia de uma aeronave, falando sobre as diferentes áreas, as diferentes coisas que têm que ser calculadas, estudadas, você separa em diferentes grandes áreas. Geralmente, elas são classificadas como as áreas de aerodinâmica e estabilidade, que vão calcular e estudar assuntos sobre como a aeronave voa, por que ela está voando, se ela é estável ou instável, se você vai ter turbulência, se você vai ter vários níveis de turbulência, quão rápida é a resposta do piloto, se ela é controlável ou não. Você vai ter as áreas de propulsão, sistemas que cuidam dos motores, dos sistemas de comando, dos sistemas de controle, quanto de input do piloto é levado em conta, quais são os sistemas de piloto automático, e a grande área que nós chamamos de estruturas, aeroelasticidade e cargas, que é a área que realmente estuda o projeto estrutural de uma aeronave. Faz os cálculos para saber que os diferentes elementos estruturais não vão quebrar no ar. As asas vão suportar todas as cargas, o trem de pouso não vai quebrar durante o pouso e a decolagem, os motores estão muito bem afixados às diferentes estruturas. E esse tipo de estudo, ele começou desde o começo da história da aviação e, por conta das peculiaridades da área de aeronaves terem que ser o mais leves possíveis, para você conseguir economizar combustível, para você conseguir ter alcances e autonomias maiores nas aeronaves, ele tem algumas peculiaridades em relação aos outros tipos de estudos estruturais de engenharia que geralmente são feitos, como, por exemplo, as engenharias civis, que trabalham com prédios e pontes, ou a própria engenharia mecânica e mecatrônica, que trabalham com máquinas pesadas. A aeronáutica e um pouco das outras áreas veiculares, como a engenharia aeroespacial, a engenharia ferroviária, naval, possuem estruturas que tendem a sempre ficar mais leve possível. Por conta disso, nós temos estruturas que acabam ficando muito finas. Nós temos pequenas placas de alumínio, elementos estruturais que são muito fininhos, justamente para você tentar conseguir o menor peso possível. Isso vai em contrapartida com o que a população geral espera da indústria aeronáutica, que é a maior segurança possível. É uma indústria que tem a peculiaridade de que, se ocorrer um incidente ou um acidente em voo, geralmente ele é catastrófico, pelos motivos de que, diferente de um carro, não dá para você parar num acostamento. Se acontecer alguma coisa com uma aeronave, muito provavelmente vai precisar ser feito um pouso de emergência ou vai acontecer uma queda. Por conta disso, os níveis de segurança associados a essa engenharia são muito maiores do que o normal. Então, nós entramos numa área da engenharia que é meio paradoxal, porque enquanto é uma área de muita tecnologia, de tecnologia de ponta,
no qual você tem grandes inovações do ponto de vista estrutural. Geralmente as inovações com material, com diferentes métodos de fabricação, com diferentes formas de você calcular as diferentes cargas, os diferentes margens de segurança, se uma lá de estrutura vai quebrar ou não. Você tem diversos tipos de regulamentações, certificações e normas que têm que ser seguidas que prezam muito pela segurança. Por conta disso, você tem critérios muito rígidos no cálculo de engenharia que fazem com que as estruturas aeronáuticas sejam o que a gente chama de clássicas. Você faz o que você sabe que funciona. É muito difícil as diferentes agências governamentais e agências certificadoras permitirem inovação. Por conta disso, embora nós tenhamos muitos estudos do ponto de vista acadêmico, de coisas bem diferentes e altamente tecnológicas que podem ser utilizadas, a implementação dela na indústria é muito lenta. Tomando um exemplo, a grande parte dos aviões treinadores hoje em dia, os que estão em aeroclubes, nos quais os pilotos começam a aprender a voar, ainda tem tecnologias bem antigas de propulsão, com motores que às vezes têm carburadores ainda e não têm injeções eletrônicas, justamente porque a certificação de novas tecnologias costuma ser muito difícil. Particularmente na parte estrutural de uma aeronave, nós temos diversos tipos de regulamentações. A mais famosa e a mais comum de todas, que é usada como referência no mundo inteiro, é a CFR 14, que é a certificação americana. E ela prevê uma série de normativas extremamente rígidas que têm que ser seguidas para que você garanta a segurança dos diferentes elementos estruturais. Então, embora nós tenhamos diversos tipos de estudos, como, por exemplo, ligas avançadas de alumínio, utilização de diferentes tipos de materiais muito novos, geralmente, principalmente nas empresas menores fabricantes de aeronaves, que não têm recursos suficientes para fazer muita pesquisa, há os projetos clássicos, onde você tem a utilização de placas de alumínio, de diferentes equipamentos feitos com aço, pinos de aço, assim por diante, ainda é utilizada. Então, essa área de estudo de estruturas leves e estruturas aeronáuticas acaba caindo nesse paradoxo. Mesmo assim, nós tivemos diversos avanços e diversos novos paradigmas nas últimas décadas, principalmente começando na década de 90, com a utilização de diferentes tipos de filosofias, diferentes tipos de materiais que estão bem aos poucos sendo utilizados nessa indústria. Um dos maiores expoentes disso, e basicamente uma das coisas que mais estão sendo estudadas hoje em dia, é a utilização de materiais compósitos. E o que é um material compósito? Basicamente, é um material hoje em dia, sendo bem generalista, feito de fibra de vidro ou fibra de carbono. O que são essas fibras? São basicamente um material extremamente fino e longo, basicamente como se fosse um fio de cabelo extremamente comprido, feito de um material muito resistente. Carbono, por exemplo, ele tem níveis de rigidez, níveis de resistência, níveis de possibilidade de suporte ao impacto compatíveis com os melhores aços que a gente consegue fazer na indústria metalúrgica. Só que a densidade dele tende a ser em torno de 4 vezes menor do que o aço. Então, por conta disso, materiais feitos com fibra de carbono conseguem ser muito mais leves que os materiais clássicos feitos com metais que nós estamos acostumados, como, por exemplo, ferro, aço, alumínio, magnésio. O problema é que, imagina que você tem um material feito de fios de cabelo. São um material com fibras extremamente finas e compridas, no qual você faz um tecido. O material, na verdade, vai ficar praticamente como um tecido, como se fosse uma toalha de mesa. Não vai ter nenhum tipo de resistência, que a gente chama resistência à flexão. Você tenta pendurar ele, ele vai cair com o próprio peso. Por conta disso, nós criamos os materiais compósitos, que são a união de dois materiais diferentes. No caso, na indústria aeronáutica, muitos utilizados são as fibras de vidro e fibras de carbono embebidas em resina. E o embeber em resina é como se fosse, se você tivesse uma toalha de mesa, você passar cola sobre a toalha para ela ficar com uma grande rigidez e conseguir usar como material estrutural. Esse
embeber a resina, essa cola que é usada, hoje em dia geralmente é usado um polímero que se chama epóxi, ou os polímeros epóxis. E esses polímeros foram muito utilizados ao longo da década de 90 e 2000 por estudos industriais e acadêmicos, principalmente pela Boeing e Airbus, embora esses materiais já existam faz muito tempo, desde a década de 1960. Mas, de novo, como o avanço aeronáutico, por conta da necessidade de segurança e das regulamentações, é muito lento, levou diversas décadas para você realmente conseguir fazer um avião de passageiros de grande porte que está voando e usa esses tipos de materiais. O caso clássico da indústria é o Boeing 787, que teve o primeiro voo em 2011. Ou seja, nós temos aeronaves que são primariamente feitas com materiais avançados, como esses materiais compósitos, voando há mais ou menos 10 anos, mesmo eles tendo existido há mais de 50 anos. Existem em outras indústrias, como a automobilística, a civil, eles estão sendo usados desde a década de 70, 80. Mas é um tipo de aeronave que está sendo utilizado. O que acontece é que a maior parte desses polímeros usa polímero epóxi, que é um polímero que na parte tecnológica, dentro da engenharia, nós chamamos de um polímero termorrígido. É um tipo de plástico parecido com comumente você vê um durepox. Depois que ele solidifica, ele começa em forma líquida, ele solidifica ao redor das fibras, e quando ele solidifica, você não consegue retornar ele a uma forma líquida, a não ser por algum tipo de reação química, que geralmente é muito custosa e não poderia ser realizada numa aeronave. Então, um dos paradigmas que está sendo estudados hoje em dia, tanto na academia quanto na indústria, e é, por exemplo, uma das minhas linhas de pesquisa, é a substituição em materiais compósitos de polímeros termorrígidos para polímeros que nós chamamos de termoplásticos. E o que são polímeros termoplásticos? São plásticos mais parecidos com o que a gente está acostumado mesmo. Por exemplo, garrafas PET. Eles têm a característica de que eles começam com uma resina líquida, eles solidificam, mas se você põe calor, se você aquece ele, eles derretem de novo. Isso daria uma grande quantidade de vantagem para as diferentes estruturas aeronáuticas. A maior vantagem seria no sentido da reparabilidade e das junções. Por que a reparabilidade? Digamos que você tem uma dada aeronave num galpão, num aeroporto, em algum tipo de hangar, você sofre um incidente de manutenção. Ou, por exemplo, você está com uma aeronave num aeroporto descoberto e essa aeronave está numa região de granizo. Esses tipos de incidentes podem causar pequenas trincas nas estruturas internas da aeronave. Hoje em dia, com os materiais metálicos e com os polímeros termorrígidos, o que acontece é que as aeronaves são constantemente inspecionadas de maneira periódica durante os processos de manutenção, e ao ser detectadas essas trincas, grande parte dos elementos estruturais tem que ser ou reparado ou trocado, sendo que os reparos são geralmente grandes chapas metálicas. Às vezes a gente fala de espessuras muito grandes, praticamente você quase que rebita um tijolo em cima da asa, em cima dos diferentes elementos, para garantir que essa trinca não vai afetar a segurança no voo. Um dos maiores paradigmas que está sendo falado, que vai surgir provavelmente na próxima geração de aeronaves, de basicamente todas as grandes empresas, seja Boeing, Airbus, Embraer, é a substituição de estruturas primárias feitas por polímeros termoplásticos, porque daí você conseguiria fazer estruturas que são mais fáceis de serem reparadas. Imagina que você tem uma trinca, você pode chegar com algum tipo de fonte de calor, por exemplo, uma luz forte, uma chama, o material vai derreter, fechar essa trinca, pronto, a manutenção está feita. Você não precisa adicionar material, adicionar peso, fazer um projeto de reparo. Outra coisa desse novo paradigma da utilização desses tipos de polímeros são os tipos de juntas. Por conta de serem juntas muito seguras e muito conhecidas, grande parte das aeronaves são feitas com o que a gente chama na indústria de juntas cravadas, geralmente rebites ou parafusos. Mas isso encarece muito o procedimento de fabricação das aeronaves. Você tem que ter as diferentes placas, você tem que fazer um projeto de onde vai estar cada rebite, onde vai estar cada parafuso.
você vai ter um procedimento muito preciso de como você vai fazer os furos para colocar esses rebites, os furos para colocar esses parafusos. É um processo caro que, na verdade, acaba adicionando peso à estrutura, uma vez que você tem que adicionar os rebites, parafusos, porcas, roscas e assim por diante. Pode parecer pouco, mas, por exemplo, tem o caso clássico do Boeing 747, o, como antigamente era chamado de Jumbo. Nós temos um número famoso na indústria que cada uma dessas aeronaves tem 2 milhões de rebites. Você coloca uma grande quantidade como essa e soma o peso disso, são basicamente de 5 a 10 passageiros extras que você poderia colocar em voo se esses rebites não existissem. Com o paradigma de polímeros termoplásticos, existe o estudo de se usar juntas coladas em aeronaves. Você vai deixar de parafusar e rebitar e fazer uma cola, colagem exatamente como a gente faz no dia a dia. Passa a cola e junta duas placas. Só que as características desses polímeros, tanto químicas quanto físicas, fazem com que esses tipos de juntas sejam mais apropriadas e talvez consigam ser usadas pelas indústrias. Um outro paradigma estrutural nas estruturas leves, estruturas aeronáuticas, que também está sendo muito estudado, é justamente essa parte de reparabilidade e mantenabilidade. Como as estruturas aeronáuticas são muito leves, você precisa diminuir o peso o máximo possível, elas costumam ser feitas com elementos estruturais extremamente finos. Nós temos chapas de alumínio com 1 milímetro de espessura, mesmo nas regiões mais críticas, a gente pode encontrar chapas de alumínio com 3, 4 milímetros no máximo de espessura, às vezes coisas até menores. Nós temos algumas chapas em compósito em regiões menos carregadas que chegam a ter 0,5 milímetro de espessura. E são estruturas que têm que suportar a carga de um pouso, de uma decolagem, de um voo, toda a força que é usada por uma turbina, por um motor, por um sistema motopropulsor. Por conta disso, desde mais ou menos 1970, na verdade, especificamente 1968, as normas aeronáuticas usam uma filosofia que é chamada de filosofia tolerante ao dano. Pode parecer um pouco curioso para as pessoas mais leigas, mas não existe um avião hoje em dia que não voa com todas as estruturas primárias inteirinha trincadas. Você tem trincas, em geral, na aeronave por todas as estruturas. O que acontece é que é feito de uma maneira segura, de forma que, via processos de manutenção, a cada, por exemplo, 300 horas, 600 horas de utilização, você tem técnicos e mecânicos que fazem toda uma visualização por procedimentos para encontrar essas trincas e saber se elas ainda são seguras, ou seja, se elas são pequenas o suficiente para não interromper a utilização da aeronave para ter que trocar essas peças, trocar esses elementos, ou se a aeronave pode simplesmente voar sem problema nenhum. Existe uma filosofia que é estudada há mais ou menos já há uns 30 anos, começou na década de 90, chamada SHM, que vem do inglês Structural Health Monitoring, em português é geralmente chamado monitoramento de integridade estrutural. É uma filosofia que pensado pela indústria como o próximo paradigma de manutenção de estruturas aeronáuticas, que é uma coisa bem quase ficção científica, no qual você tem toda a estrutura sensorial por diferentes tipos de sensores, sejam acelerômetros, sejam outros tipos de sensores mais estranhos, como sensores piezoelétricos, fibras de memória de forma, fibras óticas, e outros tipos de sensores que, através dos dados gerados por esses sensores, você conseguiria monitorar em tempo real se uma dada estrutura está danificada, se aparecer uma trinca, se aparecer um furo, se aparecer um rasgo, se tem algum tipo de incidente que faz com que aquele pedaço não fique seguro. De forma que, sabendo em tempo real, você não precisaria fazer inspeções periódicas. Por exemplo, você não tem que, a cada 300 horas de voo, parar uma aeronave para ela ser inspecionada por mecânicos. Você poderia esperar com que um painelzinho na frente da cabine do avião que o piloto pode ver, tem todas as diferentes seções da aeronave, ele pousa, gera um relatório eletrônico, um PDF falando o painel 3 da asa direita depois do motor tem que ser trocado, porque os sensores disseram que esse dano existe.
Existem diversos tipos de técnicas que estão sendo estudadas para como fazer esse tipo de sensoriamento. Embora ele seja muito estudado tanto na academia quanto na indústria, ainda não existe nenhuma aeronave que tenha esse tipo de sistema. Em geral, nós pensamos nessa linha de pesquisa que a identificação de dano é feita através de 4 níveis. Cada um desses níveis é um nível de maior desafio tecnológico e desafio de engenharia. Nós teríamos uma rede de sensor que, no primeiro nível, conseguiria detectar os danos, apenas dizer: tem alguma coisa errada com a aeronave, você precisa fazer manutenção. Tem dano ali, tem uma trinca, tem um furo, tem uma peça amassada. O segundo nível seria você ter uma rede de sensores que consegue localizar o dano. É justamente esse exemplo que eu dei. Você não só diz que tem alguma coisa errada com a aeronave, mas você diz onde e o que tem que ser trocado. Esses dois níveis, na parte acadêmica, na parte de pesquisa, eles já são mais ou menos suficientemente entendidos para materiais com comportamento mais simples, como, por exemplo, metais, alumínio. Nos materiais compostos, esses dois níveis ainda são um desafio. Tem vários estudos sendo feitos para como você consegue fazer esse tipo de coisa. Os próximos dois níveis que a literatura diz, que a própria classificação da indústria diz, então, no terceiro nível, você ter a caracterização do dano. Você não só diz, tem uma peça quebrada, e exatamente aquela peça, por exemplo, tem um furo lá, você caracteriza o dano falando quanto que isso afeta a eficiência estrutural da sua aeronave. Por exemplo, não só eu digo que tem uma trinca num dado painel da asa direita, eu sei que aquele painel vai suportar uma carga 60% menor do que ele originalmente suportaria, e a partir disso eu consigo fazer cálculos até mais precisos de quando ele teria que ser trocado. Não necessariamente porque esse dano existe, ele tem que ser trocado, porque ele pode continuar sendo seguro. E o último nível, que é um nível que, na verdade, é o estado da arte hoje em dia, essas técnicas de identificação de dano, é o nível de predição de dano. Seria uma situação no qual você teria uma aeronave completamente instrumentada e, a partir dos dados que vêm desses sensores colocados na aeronave, você poderia dizer exatamente quando um dano vai ocorrer, dado que está acontecendo num voo. Por exemplo, se você tem um voo completamente normal, não apareceria dano nenhum. Mas, por exemplo, aconteceu algum problema climático, uma aeronave teve que passar por uma tempestade com um grande nível de turbulência, teve que ficar num aeroporto, teve que, por exemplo, decolar sobre uma chuva de granizo, ou sofreu uma grande variação térmica, por exemplo, saindo de um deserto no Egito e pousando numa cidade no meio da Sibéria, na Rússia. Pode ser que esses dados que vêm dos sensores nessas situações extremas conseguissem prever quando um dado tipo de dano vai aparecer. E com essa previsão, nós conseguiríamos fazer planos de manutenção que são mais baratos, precisam de um nível de trabalho mecânico, um nível de trabalho de engenharia por trás menor, e, por consequência, diminuiria o custo de passagem. Tem um outro problema relacionado a esse tipo de paradigma, que não é só como ele seria feito, mas a ideia por trás é que toda a aeronave teria que estar completamente instrumentada com sensores. E um dos maiores problemas é que esses sensores vão acarretar peso. Da mesma forma como o exemplo que eu dei anteriormente dos rebites, você tem que colocar 300 acelerômetros numa seção de fuselagem, vai aumentar o peso dela. E, por consequência, a sua carga paga, que você realmente está levando na aeronave, por exemplo, seja a quantidade de produtos de carga, seja passageiros, pode acabar diminuindo. Por conta disso, existe uma grande área também da engenharia aeronáutica que está sendo muito estudada hoje em dia, que é chamada de MDO, do inglês, o Multidisciplinary Optimization, ou otimização multidisciplinar, no qual você deixa de ver o projeto do ponto de vista de apenas uma característica, por exemplo, do ponto de vista estrutural, apenas quero fazer uma estrutura que seja o mais leve e o mais barata possível do ponto de vista de manutenção, mas começa a levar em conta todas as outras áreas que isso afetaria. Por exemplo, no caso da implementação de um sistema de SHM,
você teria todos os custos relacionados à compra de sensores, o custo relacionado pela operação de aumentar o peso da estrutura por conta da utilização de sensores, talvez mudança de características dinâmicas de uma aeronave, como, por exemplo, a mudança do centro de gravidade, a mudança das características aerodinâmicas necessárias, as mudanças dos controles, como, por exemplo, condições de ângulo da cauda, condições de trimagem, e como isso influenciaria no voo, na autonomia, no custo de combustível, no custo de operação, tentando chegar num ponto no qual você não tenta fazer a melhor coisa para apenas a sua área, mas a melhor coisa para o projeto como um todo. E basicamente, pensando em todas essas novos paradigmas, seja de uma estrutura tolerante ao dano, seja do NGO, seja do ponto de vista de logística, de sempre tentar diminuir o custo, seja de projeto, seja de operação, ou essas novas tecnologias, como por exemplo o monitoramento de integridade estrutural, o estado da arte hoje em dia, no que se estuda de estruturas aeronáuticas e do projeto aeronáutico como um todo, é a utilização de inteligências artificiais. Particularmente, que está muito em moda, são os algoritmos de aprendizado de máquina, no qual você não tenta fazer um cálculo para prever alguma coisa. Você tenta programar ou fazer um tipo de algoritmo no qual um dado computador, ou seu algoritmo de programação, vai tentar fazer as coisas sozinho. Particularmente, dentro da parte de monitoramento de integridades estruturais, o estado da arte hoje em dia é a utilização do que a gente chama de séries temporais deslocadas, junto com os diferentes tipos de paradigmas de inteligência artificial, seja redes neurais artificiais clássicas, seja aprendizado profundo, seja árvores aleatórias, são os diferentes tipos de algoritmos computacionais que existem de inteligência artificial, unidos a sensores que nós chamamos de sensores inteligentes ou sensores criados por metamateriais, que são materiais que você não precisa colar um sensor na estrutura, mas a própria estrutura já é um sensor. E unindo essas duas coisas, diz-se que a aeronave do futuro vai ter uma estrutura inteligente. Inteligente no sentido de que a própria estrutura, baseado em diferentes problemas físicos dos seus sensores, por exemplo, ela tendo um acelerômetro acoplado, ela tendo um sensor inteligente acoplado, como o sensor piezoelétrico, que são sensores que eles conseguem gerar sinais elétricos dependendo de respostas mecânicas, ou sensores de memória de forma, que são sensores que conseguem gerar sinais mecânicos e elétricos baseados em mudanças de temperatura. Você vai ter essas estruturas inteligentes que geram esses sinais, e esses sinais podem ser interpretados por uma inteligência artificial que vai conseguir te falar, olha, o piloto levantou voo, pousou, assim que ele pousou, a própria aeronave, o próprio computador de bordo te dá um relatório dizendo que você precisa fazer manutenção aqui, aqui e aqui, essa aeronave ainda pode voar 7 voos de maneira completamente segura. As estimativas, por exemplo, teve uma estimativa muito grande de um estudo feito pela Airbus em 2019, é que essa ideia de estruturas inteligentes em aeronaves seria 100% implementada daqui a 2 gerações de aeronaves. As aeronaves provavelmente teriam o primeiro voo entre 2035 até 2050 e teriam que estar completamente acopladas com alguns outros conceitos de logística que são chamados de aeroportos inteligentes, que são basicamente uma estrutura aeroportuária muito mais acoplada do que a gente tem hoje em dia, no qual, como você poderia monitorar os danos em tempo real durante o voo, quando o avião está chegando em rota de aproximação, por exemplo, está a 2 horas de pousar no aeroporto, o próprio aeroporto já tem um hangar inteligente que se prepara para fazer o tipo de manutenção que foi detectada durante o voo. E as estimativas mais pessimistas dizem que se esse tipo de tecnologia e esse tipo de infraestrutura pudesse ser aplicada na grade aeroportuária existente atualmente, os níveis de custo de passagem poderiam ser diminuídos entre 20% a 25% só do ponto de vista de operação das aeronaves.
Mas é, era isso que eu queria passar, são esses novos paradigmas estruturais, são os estados da arte do que se está estudando do ponto de vista de estruturas aeronáuticas, novos materiais, como materiais compósitos de polímeros termoplásticos, novos paradigmas tecnológicos, como inteligência artificial e monitoramento estrutural, e o papo acadêmico vai ficar com um breve intervalo. No retorno, nós vamos ter a participação dos alunos convidados. Estamos de volta com o papo acadêmico. Estamos falando sobre estruturas aeronáuticas modernas e os novos paradigmas de estruturas aeronáuticas. Agora eu vou abrir para os alunos participantes. Vamos começar então pelo Carlos. Carlos, se você quiser se apresentar e tiver comentários ou perguntas. Claro, professor. Bem, prazer a todos. Meu nome é Carlos Bianchi, eu sou estudante de Engenharia Aeronáutica, estou no meu terceiro ano, sou da turma de 2020 do campus de São João da Boa Vista. A minha pergunta, professor, sobre os novos paradigmas que a gente vem enfrentando, o senhor comentou acerca do tempo de implementação de melhorias e diferentes mudanças que a gente tem na engenharia aeronáutica como um todo e nas engenharias de mobilidade. Como que o senhor enxerga, por exemplo, a questão de aceitação, muitas vezes, das pessoas quanto às inovações que a gente possui na área? Por exemplo, teve já um caso famoso onde houve uma consulta para saber se os passageiros estariam aptos a voar em aeronaves fabricadas com materiais diferentes, tais como os materiais compostos. Como que o senhor também vê essa participação da população como um todo na confiabilidade e na inovação dentro da engenharia aeronáutica? Obrigado pela pergunta, Carlos. Na verdade, uma área bastante interessante, ela é bastante relacionada a marketing e design pelas diferentes empresas. Uma das empresas que mais estuda esse tipo de coisa hoje em dia é a Uber, porque a Uber tem planos para fazer taxiamento aéreo a partir de aeronaves que nós chamamos de VTOL, seriam basicamente quase que carros voadores, no qual você teria transporte de passageiros de cidade para cidade. E é um tema bastante controverso, mas a minha opinião pessoal é que a indústria tem uma preocupação grande demais com isso, desnecessária. Por exemplo, o próprio caso que você falou, que foi uma consulta feita pela Boeing da utilização de materiais compostos no 787, existia um medo pela indústria muito grande, falando em termos assim mais de jargão mesmo, que as pessoas teriam medo de voar em avião de plástico. Mas, do ponto de vista do engenheiro, do passageiro normal, não do engenheiro, tudo que está acontecendo por trás da aeronave é escondido, você acaba não vendo. E as regulamentações são tão rígidas e a segurança tem um nível tão alto na prioridade das coisas que é muito difícil você fazer alguma coisa que realmente seja prejudicial à população em geral. Então, é o tipo de coisa que eu acho que a indústria toma um tempo e uma quantidade de homens-hora de maneira desnecessária ao que a população geral realmente sente. Tem um estudo até muito interessante feito pela Embraer X, que é como se fosse uma startup interna da própria Embraer, que é, dependendo do tipo de cliente, se for dependendo do tipo de passageiros, ele fez esse estudo particularmente para o mercado de jatos executivos, era mais interessante para as pessoas adquirindo os aviões dele que o avião fosse esteticamente bonito do que aerodinamicamente eficiente. Então a Embraer nesse projeto deixou de dar uma importância tão grande para a parte aerodinâmica, óbvio, mantendo toda a eficiência, mantendo a segurança, mas começou um trabalho de design, de como deixar a aeronave esteticamente viável para os seus clientes de uma forma um pouco mais maior. É o que a gente vê, por exemplo, já há muito tempo sendo feito na indústria automobilística de carros esportivos. Às vezes, você pega Ferraris, BMWs, carros realmente end-line, que você conseguiria fazer uma eficiência aerodinâmica maior se você fizesse um carro que seria, vamos dizer assim, o que o cliente tradicional considera feio. Mas não é feito porque tem todo um custo comercial por trás. Então, é uma, é uma pergunta bastante interessante, ela é particularmente controversa, mas a minha opinião é essa, que eu acho que a indústria
dá um valor, às vezes, demasiadamente grande para alguns tipos de, vamos dizer assim, até preconceitos, pensando de que a população em geral não vai voar num avião de plástico, do que realmente existe. Perfeito, professor. Muito obrigado, viu? Bem, continuando aqui pela ordem, André, se você tiver também algum comentário, alguma pergunta. Bom, pessoal, meu nome é André, eu sou aluno do 10º semestre do curso de Engenharia Aeronáutica, sou ingressante de 2017 e, bom, eu vou me apresentar um pouquinho só para falar um pouco, então, sobre um pouco do projeto que o Murilo também faz com a gente, porque ele está relacionado um pouco com a área de querer um pouco orientador de uma pesquisa que eu desenvolvo na faculdade. Então, a gente estuda a parte de aeroelasticidade de asas rotativas, que basicamente seria uma área que está ligada tanto com a parte aerodinâmica quanto a parte estrutural. E ele dá muita ênfase na parte de aeroestrutural, na parte de materiais compostos, como vocês falaram, que é a parte que a gente tenta estudar e incorporar nessa parte de asas rotativas. E, assim, em relação à apresentação, professor, eu agradeço muito pela apresentação, achei que foi fantástica. E assim, uma coisa só que eu não entendi muito bem é como que o plano de manutenção influenciaria tanto nos preços das passagens. Porque, por exemplo, incorporar um tipo de sistema desse que você tinha falado não tornaria um pouco caro também, tipo, não, basicamente não compensaria o que você está economizando com a manutenção, você não acabaria gastando no projeto da aeronave? Sim, obrigado pela pergunta, André. É outro tópico, assim, até um pouco controverso, mas respondendo em duas partes. O que acontece é que, óbvio, você tem que fazer uma estimativa econômica, uma estimativa de custos para esse tipo de, de aplicação, mas nós temos um pouco de diferença entre o custo de projeto e o custo de operação de aeronaves. O custo de projeto, ele está ligado realmente às empresas fabricantes de aeronaves. Por exemplo, Boeing, Airbus, Embraer, Cessna, Lockheed e assim por diante. O projeto aeronáutico, diferente de outros projetos de engenharia, ele tem um tempo muito longo. A parte de estudo, de projeto, de cálculo, geralmente costuma durar de 5 a 10 anos, quando não é mais do que isso. E uma empresa fabricante de aeronaves tem que manter toda uma equipe de engenharia, uma infraestrutura de testes, uma infraestrutura de software, toda a base de cálculos, por todo esse tempo, basicamente atuando no prejuízo. Porque enquanto a aeronave está sendo projetada, você não está vendendo aviões. O que acontece é que todo esse estudo realmente acarretaria um tempo de projeto maior, que faria aeronaves relativamente mais caras. Mas, do ponto de vista do operador, o custo de compra da aeronave é um custo, óbvio, que tem uma grande porcentagem do seu uso, mas, em geral, o maior problema é justamente o custo de operação. Compra de combustível, aluguel de aeroportos e, principalmente, manutenção. E o que se fala no jargão dos operadores é que a aeronave no chão não dá dinheiro. Então, enquanto a aeronave estiver dentro da manutenção, se ela estiver tendo que fazer um processo de manutenção, alguns até longos, que duram, pode durar 1, 2 semanas, você não está gerando lucro para a operadora, porque você não está vendendo passagem. Então, qualquer tipo de redução nesse tempo de manutenção é visto pelo operador como lucro. Agora, se realmente esse lucro vai fazer sentido visto ao maior custo de uma aeronave mais complexa, é uma conta que ainda não foi completamente fechada. Mas existem estimativas de mercado por grande parte das empresas que realmente seria uma redução de custo para os operadores que acarretaria num custo menor de passagem. Entendi, professor. Agradeço muito pela resposta. Eu que agradeço pela pergunta. Bem, continuando aqui por ordem, Kevin, você teria algum comentário, alguma pergunta? Sou Kevin Marinho, tô no segundo semestre do curso de Engenharia Aeronáutica, me ingressei em terceiro semestre, desculpa, me ingressei em 2021. O tópico que a gente já tinha meio que falado antes, tipo, como que o sensor, que é interessante é a identificação das fraturas, das falhas que tipo, acontecem nas estruturas da asa durante o voo. Como que esses sensores, como você consegue identificar isso? Analisando pela medida dos sensores, como você consegue identificar isso previamente?
Alguma Bem, variação na frequência? sim, tem, na verdade, várias técnicas diferentes. Você vai na literatura mesmo, tem até uma série de classificação de técnicas. Tem técnicas que a gente chama de técnicas vibracionais, que são baseadas, literalmente, qual que são as amplitudes com que a estrutura está mexendo, porque uma estrutura puramente intacta, ela vai ter uma certa característica dinâmica. As vibrações dela, geralmente a gente trata de vibrações naturais, causadas, por exemplo, pela própria turbulência da aeronave em voo. Ela vai ter algumas características técnicas mesmo, por exemplo, nível de amortecimento, frequências naturais, que são alteradas quando você tem uma estrutura danificada. Isso é a técnica vibracional. Pela resposta dinâmica da estrutura, você consegue identificar o dano. Uma forma que dá para pensar nisso no cotidiano, por exemplo, pensa num corrimão de escada. Então, geralmente, eu acho que todo mundo já brincou de dar uma pancada num corrimão, ele começa a dar uma vibração. Se você pensa daí que um corrimão está quebrado no meio da escada ele quebrou, se você fizesse a mesma coisa, o tipo de vibração seria diferente. É a mesma coisa que acontece, só que num nível um pouco menor, quando você tem uma danificação da estrutura. Se tem uma estrutura trincada, as características dinâmicas dela são alteradas um pouquinho, a forma com que ela vibra. Falando em termos técnicos, os níveis de amortecimento mudam, os amortecimentos modais mudam, as frequências naturais mudam. Existem outras técnicas que não são as vibracionais. Existem, por exemplo, as técnicas térmicas, nos quais as características térmicas da estrutura, por exemplo, o nível de condução de calor, o quanto de calor está sendo retirado da estrutura, vai ser alterado dependendo se ela está trincada ou não. Então, tem algumas técnicas que são técnicas que a gente chama de termografia, no qual a ideia não é você ter um sensor que fica captando vibrações, mas você teria, por exemplo, uma câmera térmica apontando para pontos específicos da estrutura e a cada, por exemplo, 10 minutos de voo, você dá um flash de luz para ela esquentar. Daí, dependendo do que está acontecendo na estrutura, você teria respostas térmicas diferentes. Tem uma série de outros tipos de abordagens que estão sendo estudadas, mas a minha linha de pesquisa vai na linha dos métodos vibracionais. Não sei se respondeu, mas Respondeu. Muito obrigado. e agora vamos continuar. João Espadão, você tem alguma pergunta, algum comentário? Com certeza. Só me apresentando brevemente, eu sou o João, eu sou formado em Engenharia Aeronáutica pela Unesp de São João. Atualmente eu sou mestrando também na área de Engenharia Elétrica com ênfase em controle e automação pela Unesp de São João também, em parceria com a Sorocaba, na área aí dos veículos aéreos não tripulados. Então, juntando um pouquinho da aeronáutica com a parte aí da robótica. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer a essa mini aula aí dessa vasta área que é estruturas, e importante, né? Afinal, sem estruturas não tem avião, literalmente. E a minha pergunta, ela é na área da substituição, né? Você disse que você disse o paradigma aí da substituição das resinas epóxi tradicionais pelas resinas termoplásticas. Eu imagino que, assim como a temperatura é uma grande aliada na área da manutenção, né? Você derrete a estrutura e faz a manutenção rápida, eu imagino que ela também possa ser uma grande inimiga em certos pontos. Por exemplo, nas situações aí que a aeronave ela é submetida a altas temperaturas, por exemplo, um dia muito tempo exposta ao sol, ou mesmo no caso das aeronaves de voo supersônico, né, que quando estão voando aí em altas velocidades, a estrutura aí com atrito do ar chega a temperaturas na casa das centenas de graus Celsius. Eu queria saber um pouquinho sobre os desafios dessa área e se já tem vertentes aí para contornar esse problema, esse possível problema da temperatura. Bem, obrigado pela pergunta, João. Os desafios, você basicamente resumiu eles perfeitamente. A variação de temperatura na utilização de termoplásticos é um grande problema. Geralmente os estudos são mais estudos no sentido de quais os polímeros que podem ser utilizados. Tem alguns polímeros que são estudados que, embora eles tenham características termoplásticas, eles são feitos de forma a suportar maiores temperaturas. Um dos maiores, vamos dizer assim,
Um dos mais avançados, que muita gente está falando que é o que realmente vai substituir o epox, é o PIC, o poliéster éter-cetona, que ele tem uma temperatura de liquidificação que ele deixa de ter coesão de aproximadamente 180 graus, que para aeronaves subsônicas e transônicas, em alguns pontos específicos, seria o suficiente, principalmente se você usar algum tipo de isolamento térmico nas estruturas primárias ou algum tipo de primer que realmente é, atuaria como um escudo contra o aumento de temperatura, mas realmente é um dos maiores problemas. O outro problema relacionado a isso é que, geralmente, para você fazer um polímero termoplástico que suporte temperaturas maiores, você vai ter que ter algum tipo de agregado, algum tipo de dopagem com outro tipo de substância química para aumentar as temperaturas químicas desse polímero. E esse tipo de coisa costuma gerar polímeros que, se ocorrer a combustão, se acabar pegando fogo, seja por um acidente, um incidente no motor ou alguma coisa, ele tende a gerar gás tóxico. Acontece isso com o poliéster éter-cetona, acontece com o polissulfeto de N-fenileno, que são candidatos possíveis a substitutos da resina epóxi. E não é tanto uma coisa que é muito estudada pela engenharia aeronáutica e pela análise estrutural. É o tipo de coisa que é mais estudada na área de engenharia de materiais e por químicos mesmo. Mas é um problema que realmente está em aberto. Tem uma série de características úteis, extremamente interessantes desses novos polímeros, mas eles têm, da mesma forma que todo material, da mesma forma que toda decisão de engenharia, prós e contras. E um dos maiores contras é justamente a variação de comportamento vindo da temperatura. Tanto é que um outros maiores desafios é que os polímeros termoplásticos, eles têm características viscoelásticas. Então, conforme você começa a aumentar a temperatura, ele tende a fluir como se fosse um fluido. Você consegue ver isso de uma forma assim, mais ou menos característica em vidrarias de igrejas antigas na Europa, que a gente tem fotos de algumas vidraças que o vidro da janela começou a escorrer para baixo como se fosse um líquido, como se fosse uma gelatina ao longo das centenas de anos. E esses polímeros termoplásticos, eles têm esse tipo de comportamento. E esse comportamento também está muito atrelado a qual a temperatura de operação. Então, outra característica que, vamos dizer assim, é um desafio desse paradigma. Uma das coisas que estão sendo muito estudadas é justamente a utilização de compósitos híbridos, que é ou você colocar os termoplásticos apenas nas camadas centrais, onde você sabe que por condução as temperaturas são menores, ou você só usar eles em regiões que você sabe que tem uma chance de aumento de temperatura abaixo. Por exemplo, ou nas estruturas internas, estruturas longe do sistema autopropulsor, estruturas longe de regiões que aquecem e assim por diante. Perfeito, muito obrigado. Eu que agradeço pelas perguntas. Bem, o papo acadêmico, então, vai ficando por aqui. Gostaria de novo de agradecer a presença de todos, agradecer a presença dos alunos. Então, até a próxima.